Seu Francisco. Francisco de Assis? Ou Francisco Xavier? Também não. Hoje nós temos nosso irmão Francisco Ursino, né? Que veio nos dar a boa graça da palavra, falando sobre o tema Leis Morais da Vida, né? São temas contínuos ao que a gente aborda no domingo, falando sobre a família, né? Sempre. Bom dia a todos. Que a paz seja com todos nós. Que a gente, doravante, acalme nosso coração. Esqueça tudo que tem nos perturbado lá para fora. Busquemos concentrar nossas mentes na energia da vida e do amor. Porque estamos rodeados não só dos nossos anjos guardiões, como também da espiritualidade da casa, dos mentores e com as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo e sua mãe Maria. Então, a gente está num ambiente, não tem adjetivos, sem adjetivos, melhor não adjetivar. Vamos então aproveitar toda essa oportunidade. Iniciemos com uma prece, rogando o amparo de Jesus e de toda a espiritualidade, da equipe de nosso irmão Miramês, para que nos acolha. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja teu santo e amado nome. Venha a nós ao teu reino, seja feita a tua vontade, aqui na terra como nos céus. O pão do corpo e do Espírito nos dai hoje. Perdoa nossas dívidas, na medida que perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentações, mas livra-nos, Senhor, de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Que assim seja. Com a palavra, nosso irmão. Bom dia a todos. É com muita alegria que a gente retorna a casa para trocarmos aqui as ideias espirituais, inspiradas sempre no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e com a luz da doutrina espírita. Vamos rogar a toda a equipe que comanda esta casa para que nos inspire, para que nos dê intuição de tudo aquilo que falarmos possa sair do nosso coração e materializar nas nossas mentes e que no dia a dia possamos colocar em prática. Hoje nós vamos falar de um tema que é muito interessante nas nossas vidas, no cotidiano, ou melhor, todos os temas espíritos fazem parte do nosso cotidiano, da nossa vida, da nossa existência. Mas as leis morais têm algo em particular, porque elas são a bússola, elas são o sol que nos ilumina, que nos direciona para um caminho seguro e iluminado pelo Cristo. Olha, quando falamos em leis, nos aduz outras conjecturas. Por exemplo, lei, justiça, juiz, julgador, e vai por aí. Quer dizer, nos traz assim um arcabouço de outros elementos que estão embutidos nessas leis. E aí, quando a gente fala em lei, que leis são essas? Leis divinas, leis dos homens, leis da natureza, que é a mesma coisa, que são as leis divinas. Bom, então vamos seguir, nós vamos agora conceituar lei. O que seria uma lei? Eu gosto muito dos conceitos quando abordo um tema, porque ele nos dá uma localização dentro do contexto do significado daquelas palavras que vêm ilustrar o tema, que vem trazer para nós, né, aquela mensagem. Então, por isso é importante o conceito, sempre que a gente for fazer uma leitura, um estudo, pegar aquelas palavras-chave e conceituá-las, principalmente aquelas que vêm já nos prolegômenos, ou no início daquele texto, daquele tema. Lei vem do latim, ligare, quer dizer que é para fazer uma conexão. Aquilo que liga
ou legere, aquilo que se lê, é uma norma jurídica produzida pelo Estado, falando aqui dentro de uma alusão às leis dos homens, as leis que são elaboradas pelas pessoas que são eleitas em cada país, em cada ordenamento jurídico, para fazer o seu arcabouço, para fazer o seu ordenamento. São as leis humanas que são editadas, que têm o escopo, têm o objetivo de normatizar as relações entre as pessoas, as relações entre a sociedade. E aí nós temos várias naturezas de várias leis. As leis civis, as leis criminais, as leis eleitorais, as leis constitucionais, e vai por aí. Não é isso? É só para nos dar uma luz assim sobre o conceito de lei. Aí depois vem lei moral. Leis, já entendemos mais ou menos o que são leis, que são esses dispositivos que regulam a sociedade. E no âmbito espiritual, no âmbito divino, são aquelas leis que regulam, que diz para nós o que devemos fazer ou deixemos de fazer. As leis dos homens também, elas dizem o que devemos fazer e o que não podemos fazer. Regula a nossa conduta. Agora, a lei divina, ela nos conduz para um outro patamar que transcende as nossas relações entre homens tão somente, né? Ela nos traz uma ideia de como devemos proceder, de como devemos direcionar nossa vida, fazer ou deixar de fazer. Moral, vamos lá, no Livro dos Espíritos, o Espírito de Verdade, relata para o Kardec o seguinte: é a regra de bem proceder, isto é, a destinação entre o bem, a distinção entre o bem e o mal, funda-se na observância da lei de Deus, conhecimento do bem e do mal. Aí é que se funda, então, o que é moral. Moral, nesse sentido, é isso. E nas leis humanas, a gente fala muito em leis, depois falamos em moral e ética, né? Que nem todas as leis humanas são morais. E, na verdade, sim, porque nós somos falhos ainda. Mas a divina, não. Lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, que foi editado em 1857 por Kardec, a doutrina espírita fala das leis morais o seguinte: a doutrina classifica como sendo um conjunto de leis, né, a doutrina espírita, um conjunto de leis divinas, que rege a dimensão moral do ser. Moral, nós já falamos antes o que é moral. São fundamentos e princípios nucleares da doutrina espírita. São aqueles fundamentos que são os pilares, onde está alicerçada a doutrina espírita. E dentro das leis morais, os princípios que temos, nós os conhecemos. Primeiro, são os princípios nucleares, que são quais? Primeiro, Deus. Depois, Jesus. Depois, Espírito, perispírito, mediunidade. Aí vem leis de livre-arbítrio, causa e efeito, reencarnação, e vai por aí. Não são esses os princípios que estão alicerçados na doutrina espírita? Então, é isso. Por isso que aqui fala que é um conjunto de leis divinas que rege a dimensão moral do ser. São fundamentos, são princípios nucleares da doutrina espírita. Nas leis humanas também nós temos os princípios jurídicos, que muitas vezes não está tão somente numa lei escrita, numa lei posta, mas está nos costumes das pessoas, das relações humanas entre si. Aí vem uma pergunta: confiou Deus a certos homens a missão de revelarem a sua lei? Ou as suas leis? A resposta do Espírito de Verdade: indubitavelmente, claro, sim. Em todos os tempos houve homens que tiveram essa missão. São espíritos superiores que encarnaram com o fim de fazer
progredir a humanidade. Em todos os tempos da humanidade. E nós temos um relato de Bezerra de Menezes que nos traz lá no livro Páginas Esparsas, no livro não, nos livrinhos dele, né, Páginas Esparsas. E esse conjunto de livros, Páginas Esparsas, esse conjunto de livros tem a participação do Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes e o nosso querido Miramês. Eles trazem para nós um conjunto de preceitos. O próprio nome indica, Páginas Esparsas. Por que do título? Porque se você abrir qualquer dos livrinhos, que são 10, em qualquer página você vai achar uma lição, você vai achar ali uma orientação. Você vai beber de um remédio que nos edifica a alma e nos conforta nos momentos de dor, trazendo-nos elucidações indispensáveis de que aprendamos, observamos. Então lá ele diz que desde os primórdios da civilização, nessa lição que Bezerra de Menezes nos traz, chama-se Acordemos. Que desde os primórdios da civilização, isso está dentro das leis morais, porque o homem não as observou. E aí o Bezerra de Menezes faz essa alerta para nós. Repetindo, desde os tempos dos primórdios da civilização, lá no início, desde os continentes perdidos, aí ele faz alusão à Atlântida, a Mu, e a outros continentes que a doutrina às vezes aborda como lembrança de que nós tivemos outros continentes que foram varridos da face da Terra, cobertos pelas águas. A Atlântida foi um. Inclusive na Atlântida foi onde que recebeu os exilados de Capela, não é isso? Nós sabemos. A Lemúria também foi outro continente perdido. Então ele falou que desde lá, o homem vem caminhando à margem da estrada, num sono da indiferença, dormindo, e ainda não acordou. Por isso que a página lá chama-se, essa lição chama-se Acordemos. E ele fala, nesse caminhar, o homem a terra recebeu no seu seio bendito, em todos os quadrantes do planeta, homens, pessoas, espíritos das potestades divinas que desceram dos páramos da luz para trazer a cada povo os ensinamentos, para trazer para nós a revelação das leis divinas. E tudo de acordo com o posicionamento de cada povo. Na África, na Ásia, na América, em todos os lugares do planeta, nós recebemos desde lá, da formação das sociedades, esses homens que lançaram luzes sobre o nosso caminho. E aí nós sabemos que esses homens foram quem? São cientistas, os músicos, Tchaikovsky, Johann Sebastian Bach, Paganini, e vai por aí. E outros no campo da educação, da pedagogia, do ensinamento, né, acadêmico, e por aí vai. E as luzes foram caindo sobre a terra, sobre a cabeça dos homens que ainda, com sua mente fechada, ainda emulados no instinto, sem ainda reverenciar a sua razão, o seu pensamento contínuo, de pensar, de questionar, de perguntar, de estudar e de buscar compreender. Fala-se muito por aí, né? O meu povo pereceu por falta de conhecimento. Então, o que Bezerra nos traz? Que nós ainda estamos dormindo e que foi preciso vir primeiro as revelações. Primeiro, nós falamos lá de Abraão. Não está dentro do escopo dos ensinamentos espíritas que Abraão foi a primeira revelação, mas podemos sim colocá-lo como a primeira revelação, que é o homem, o patriarca, o tronco da religião judaica, da qual a nossa tem raiz. E depois nós tivemos a primeira revelação dita pela doutrina espírita, que foi o
Moisés, com a tábua dos 10 mandamentos que ele recebeu lá no Monte Sinai, onde ele recebeu a lei divina e a lei humana. A lei divina foi a dos 10 mandamentos do decálogo, e a lei dos homens foi a lei de olho por olho e dente por dente. Uma divina, outra lei de homens. Não é assim? E fomos caminhando. Depois foi preciso, segundo Bezerra de Menezes, que viesse Jesus. E ele veio, desceu à terra, uniu o céu à terra, abriu os braços e nos acolheu na boa nova dos evangelhos, trazendo-nos naquele bojo divino de luz tudo o que precisávamos de saber e aprender. Porque se nós observarmos com carinho, com dedicação e com interesse os evangelhos de nosso Senhor Jesus Cristo, que diga-se de passagem, são 4 que foram concebidos pelo cânon católico, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. E os demais que não foram colocados dentro da cátedra católica, os apócrifos, chamados apócrifos. Então, esse manancial de informações de Jesus, ele nos traz ciência, filosofia e religião, que é o tripé da doutrina espírita. Sim, sim. Ele ensinou sobre tudo, tudo. E disse, lá na frente, que se nós comportássemos direitinho, ouvindo a sua voz, aclamar no íntimo da nossa alma, em outras palavras, ele disse, se ouvires o que tenho dito e colocar em prática tudo o que vos ensinei, eu rogarei ao Pai, e Ele vos enviará outro Consolador, para que fique convosco eternamente e vos ensine todas as coisas. O Consolador prometido, a doutrina espírita, e mandou, terceira revelação. Primeira, vamos dizer lá que foi o Abraão. Segunda, Moisés. Terceira, Jesus. A quarta, por assim dizer, foi a doutrina espírita, prometida por Jesus. Sigamos. A primeira lei divina ou lei natural, ou as leis da natureza. Eterna, imutável, indelével, indestrutível. Né? Infalível, verdadeira. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem e praticam. Diz o que se deve fazer ou deixar de fazer. É única. Por isso que tem uma pergunta no Livro dos Espíritos, perguntando se os homens poderiam aplicar só as leis divinas e viver em sociedade em harmonia. E o Espírito de Verdade responde, o dia que o homem banir do seu arcabouço humano o orgulho e a vaidade, aí sim, reinará só as leis divinas, as leis da natureza, para regular a sociedade e direcionar o caminho dos homens para a felicidade eterna que nós tanto buscamos, o tesouro perdido. Aqui eu pus só para uma reflexão. Na verdade, essa figura é do átomo de hidrogênio que explodiu, segundo a teoria científica, da criação do universo palpável, do universo conhecido, do universo sondável, né? Porque o universo é infinito. Então, nós não poderíamos conceber que ele foi criado tão somente de um átomo de hidrogênio que explodiu. Isso é o nosso universo. Não é isso? Mas o universo é infinito. Então, eu coloquei só para uma reflexão. Há um fluido eterno que enche o espaço e penetra os corpos. Esse fluido é o éter, ou a matéria cósmica primitiva, geratriz dos mundos e dos seres. Olha que interessante. Na pergunta 79 do Livro dos Espíritos, está lá. O homem, enquanto homem, é poeira das estrelas, e enquanto espírito é um ser imortal, inteligente, povoando o universo. Então, nós somos poeira das estrelas. Os nossos corpos foram criados por Jesus, quando da formação do planeta Terra, da sua gênese, e nos deu esse corpo maravilhoso, com toda a possibilidade de podermos aqui habitar, aqui trabalhar, aqui
é exercer todas as atividades que nos proporcionam a busca da evolução e da perfeição. Por isso que Jesus diz: vós sois luzes. Não se acende uma lâmpada para colocar debaixo da cadeira, mas no candelabro, onde ilumina a todos. Nós somos luzes. Vós sois o sal da terra, se o sal insípido, como há de salgar? Nos qualificou como seres divinos que somos realmente. Nós só não acreditamos que somos. Nós ainda estamos titubeando. Nós somos seres divinos. Cada um de nós aqui, não existe nenhum no universo, nenhum. Único. Olha a responsabilidade. Olha a alegria de existir. Só existe o Francisco, esse baixinho que de voz de taquara rachada. Não tem outro. Isso me alegra muito. É verdade. Ele está falando que Deus está em tudo. A inspiração divina, o hálito divino está em tudo. E nós, espíritos encarnados, somos, então, esse hálito divino. Bom, agora nós vamos entrar no nosso tema que vamos abordar. Antes foi só uma prédica, foi só uma introdução. Nós vamos falar hoje das leis morais, que está lá na parte terceira do Livro dos Espíritos. A primeira lei é a lei de adoração, a segunda lei é a lei do trabalho, a lei de reprodução, de conservação, lei de destruição. Lei de destruição, o que é isso? A lei de sociedade, a lei do progresso, lei de igualdade, de liberdade, lei de justiça, amor e caridade, é a perfeição moral. Olha lá, quanta lei, hein? Que isso, Francisco? Como é que... Será que eu estou cumprindo essas leis? Será? Estamos sim. Às vezes a gente pisa na casca de banana, mas volta de novo. A gente erra no caminho, mas volta, endireitando as veredas. Bom, vemos aqui mais um conceito de justiça para que nós refresquemos a nossa memória e temos aqui uma consolidação do que estamos falando na nossa mente, do aprendizado. Conceito de justiça. Justiça divina e justiça humana coexistem desde a antiguidade, quando foram escritos os primeiros códigos de leis para regular as relações da vida na sociedade. A justiça humana foi inspirada na justiça divina. Os primeiros códigos de leis humanas foram o código de Hammurabi, lá na Babilônia, o código de Manu, lá na Índia, e depois o código de Moisés, que são as leis humanas e divinas. Eu coloquei isso só para nós fazer uma divagação, para vocês verem que as leis divinas, as leis humanas foram inspiradas nas leis divinas. Todos os códigos de leis humanas que existem nos ordenamentos jurídicos do mundo, em todos os países, em todas as sociedades, foram inspirados nas leis divinas. Lá na Mesopotâmia, na Babilônia, Mesopotâmia porque é entre o rio Tigre e o Eufrates, né? Os dois rios desaguam lá no Golfo Pérsico. Então, naquela região foi a religião do Éden, né? Ali do jardim, segundo a Bíblia. Então, lá existia um rei, o Hammurabi, e ele, como a sociedade já estava organizada naquele tempo, precisava de ter ali um arcabouço jurídico que pudesse regular a vida na sociedade. E ele a criou, que foi a lei de olho por olho e dente por dente, antes de Moisés. Então vejam vocês que está tudo imbricado. As coisas não acontecem por acaso. Ora, Francisco, mas a lei de Italião, a lei de olho por olho, dente por dente, ela é desumana. Não, porque naquela época era necessário essa lei com mãos de ferro para regular a sociedade, porque eles não entendiam ainda as vozes da cordialidade, a voz
vamos supor, do amor, da caridade, da compreensão dessas relações humanas. Ainda não tinham desenvolvido no seu espírito. Então precisavam da mão de ferro. Sim. Além de olho por olho, dente por dente. Você cortou a mão do seu semelhante, a sua também será cortada. Na justa medida. Lá no Código do Hammurabi, ele dizia o seguinte, que foi escrito numa escrita cuneiforme, né, que é a escrita talhada numa pedra, nos blocos de barro, né? Ele escreveu o seguinte: se alguém construir a casa para o outro e a casa cair, vai lá e mata quem construiu e derruba a casa dele. Então, era uma barbárie, né? Mas era o que regulava. É só para dar um exemplo, viu, gente? E no Código de Manu é a Índia, onde existem as castas sociais, uma sociedade milenar, e não vai aqui uma crítica, a Índia ainda guarda consigo as castas sociais, desde os pairas até os deuses. Se nasce um filho de uma pária, ele é jogado ao chão, ele fica ali. Ele não tem valor nenhum, os urubus vêm e comem, se ela não puder cuidar dele. Triste, não estamos aqui denunciando nada, estamos simplesmente fazendo uma constatação daquilo que acontece ainda no bojo das sociedades, ainda que milenares. A Índia, olha que coisa. Foi só para dar uma palhinha aqui quanto à justiça. Assim, nós já falamos, as leis humanas são imutáveis, indeléveis, e nós ainda não a praticamos, né? A primeira lei, depois da lei, as leis divinas, vem a lei de adoração. Adorar a Deus. Deus não precisa de adoração, claro que não. Nós é que precisamos de dirigirmos até Ele. Através de Jesus, nosso guia, nosso mestre, e dos espíritos superiores que já chegaram num patamar mais à frente. E para nos guiar no caminho do bem. É como se fosse assim. Como é que é seu nome? A Damastora está andando pelo caminho. Ele vai chegar a um destino. Ele não sabe o que tem à frente, se tem uma ponte caída, se está chovendo muito naquele local, se tem ali uma corja de espíritos do mal para poder assediá-lo, ou mesmo os assaltantes, os malfazejos. Mas tem alguém que já subiu o morro, está lá em cima. Como é que é o nome da senhora? Lívia. A Lívia já subiu o morro, está lá em cima no ponto da montanha, de lá ela enxerga todo o caminho. E ela fala para a Damastora assim: Damastor, meu filho, não vai pela esquerda, não vai pela direita, não vai pela esquerda. Ele fala: mas eu pela esquerda? Aqui um caminho bonito aqui da direita, eu vou por aqui. Aí ela fala: não, Lívia grita. Lívia, né? Reverenciando lá o Emmanuel, né? A Lívia vem, né, inspirada pelo Emmanuel, e diz: não, meu filho, vai pela direita, porque é na direita que você tem que seguir, na esquerda, que é o melhor caminho. Porque ela já enxerga todo o que tem na frente, todo o panorama, aquele horizonte que se lança à frente dos seus olhos, ela o descortina com a capacidade de visão que ela tem, simbolizando o morro aí como a elevação espiritual, como a trajetória de vida e de experiências que ela já agregou no âmago da sua alma. O Edmar também, mas só que ele está passando por uma provação naquele momento. Ele tem que passar por esses caminhos. Não que ele não tenha evolução, não. Ele pediu, falou: eu quero passar por essas provações. E lá na lei de livre-arbítrio, né, você escolhe as suas provas. Então é isso. Esses espíritos superiores que nos dirigem e que estão aqui, repletos na nossa face da terra e nas nossas casas espíritas, nos trazendo inspiração e nos direcionando a vida para um melhor aproveito da nossa trajetória, são eles estão lá no topo. Não é isso? É uma analogia mais ou menos simples, mas que nos ensina. A adoração tem por origem um sentimento inato ou é fruto de um ensinamento? Nós já nascemos com esse instinto, com o germe da crença, da fé em Deus,
de adorar e buscar a Deus, isso é inato, vem com o nosso espírito. A senhora ali maneou a cabeça, dizendo que sim, verdade. E aqui vem, ó, sim, sentimento inato, como da existência de Deus. Nós já nascemos com esse germe. Ele precisa ser desenvolvido, ele precisa ser acordado, alimentado pela vontade de querer conquistar a nós mesmos, vencendo as nossas mazelas, limpando o porão da nossa memória, com tudo quanto é trapo que lá está a nos atrapalhar, o apego a coisas materiais que muitas vezes não nos deixa elevar espiritualmente, até mesmo a cultura intelectual do conhecimento, da ciência, sobrepunge o nosso espírito. Então nós temos que saber separar uma coisa da outra, sermos intelectuais, sermos homens de compreensão, de inteligência e de sabedoria, sabedoria entre aspas, sabedoria no campo de uma determinada ciência, porque a sabedoria ela é ampla, a sabedoria é um conceito muito mais amplo do que imaginamos. Então nós precisamos ter esse cuidado de andar par e par, né, a nossa consciência frente à vida, que quanto mais nós aprendemos e sabemos que não sabemos. Só sei que nada sei. Além do trabalho, o universo é trabalho, o universo é dinâmico, o universo não para. Nem um átomo que está ali enclausurado nessa cadeira, entendeu? Na matéria, o átomo está aqui, ele está em movimento, em circuito fechado. A luz, ela está volitando em circuito aberto. Daí a diferença entre matéria e energia. A energia está os átomos estão movimentando em circuito aberto. O da matéria em circuito fechado. Foi aí que o William Crookes destronou a dualidade entre matéria e energia, que tudo é a mesma coisa. Isso está lá no século XVIII. William Crookes, o descobridor dos raios catódicos, que hoje são os raios-x. Vejam que eu digo essas pequenas coisas para ilustrar a nossa caminhada, a nossa jornada. Reverenciando o livro de Bezerra de Menezes, do Acordemos, que tudo está imbricado. Cada coisa no seu tempo. Eu fiz uma palestra recentemente sobre o Espiritismo, uma trajetória no tempo e no espaço, onde nós abordamos todo esse espaço para chegar ao que somos hoje, na codificação da doutrina espírita, que nos trouxe essas informações. Desde os movimentos lá nos Estados Unidos, em 1947, lá das Irmãs Fox, que todo mundo conhece, né? É bem batido esse tema, e antes ainda, numa comunidade que tinha lá, já tinha manifestação de espíritos lá nos Estados Unidos, muito antes. Vamos seguir. Aqui vem, eu fazendo alusão à lei do trabalho, né? Vamos lá em Gênesis 3,19. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que retornes à terra, porque dela foste tomado, porquanto és pó, e para o pó retornarás. Muito sábias essas palavras, muito inspiradoras essas palavras do Moisés, quando ele colocou lá na Gênesis essa informação para nós. Viemos do pó, para o pó retornaremos. E nós vamos alimentar sempre o nosso espírito com o pão retirado do suor do nosso rosto, do sangue e das lágrimas do nosso trabalho. Por isso que o trabalho, ele nos enaltece, ele nos enriquece espiritualmente e materialmente. Mente desocupada, oficina do diabo. O pessoal fala isso por aí, não é? E é verdade mesmo. O trabalho como sinônimo de sofrimento, veja só. Trabalho, tripalho, do latim, tardio, três, e pau. Literalmente 3 paus, instrumento de tortura humano. Derivou-se o verbo latim vulgar tripare, ou trepaliare, significando torturar alguém no tripalho. Eles faziam um tripé, era um instrumento de tortura.
Por isso que eles falaram que o trabalho é uma tortura. O que é um engano, né, na época. É um conceito que ainda não estava bem elucidado na sociedade daquela época. Porque trabalhar parece ser sofrer, mas sofrer é também viver. E viver é progredir. E o sofrimento nos traz, né, a possibilidade de nós resgatarmos as nossas culpas, as nossas dívidas. Não é assim? E sem o trabalho, o universo não progrediria, nem materialmente, nem espiritualmente. Vamos entrar agora na lei de reprodução, que tem uns teminhas aí na frente que nos faz pensar. Lá na pergunta 686 do Livro dos Espíritos, a reprodução dos seres vivos é uma lei natural, sem ela o mundo corporal pereceria, desapareceria. Ela complementa as leis de sociedade e progresso, através da reencarnação e povoação do mundo. Ora, como que haveria reencarnação se não tivesse corpos para reencarnar? Como? Então é necessário, né, de corpos para a reencarnação. Olha, aqui é meio complicadinho, mas a gente entende. O DNA dos espíritos, o DNA do espírito, o DNA do espírito. Os seres vivos, animal e vegetal, são compostos pelo material genético DNA, ácido desóxido ribonucleico, não é isso? Que está naquela escada helicoidal, não é isso? Que nós conhecemos e estudamos lá na escola, que eu trouxe aqui só a título de a gente ilustrar mesmo. E depois tem o RNA, que é o ácido desoxirribose, que é o condutor das mensagens para o DNA. E essas mensagens são levadas através da energia superior, que é o fluido cósmico universal que está em tudo. Olha que maravilha. Por isso nós estamos falando do DNA do espírito. O espírito tem DNA, não propriamente como nós falamos, o DNA material, mas o nosso perispírito, ele é sim formado desse corpo ainda material de DNA, sim. DNA do espírito, com os nossos pendores para o bem e para o mal. A nossa herança genética e espiritual está lá, no perispírito. No perispírito são impressas as marcas positivas e negativas do ser. Pronto. É isso aí. Deu para entender? Quer dizer, por assim dizer, por analogia, nós temos então o DNA do espírito, sim, e o DNA do corpo físico. A nossa herança genética. Ah, meu Deus, agora vem uma pergunta intrigada. Pergunta-se, o que fala a doutrina espírita sobre a inseminação in vitro, ou menino de proveta? Está dentro da lei de reprodução, tá, gente? E aí, ninguém nada mais do que o Edivaldo Pereira Franco nos responde. Só que nós temos que refletir o seguinte: quando a doutrina espírita foi codificada, lá em 1857 a 1861, 1868, o último livro, não cogitava ainda da inseminação in vitro e nem da clonagem. A ciência não tinha avançado a esse ponto. Por isso que no arcabouço da doutrina espírita não traz esses elementos. Mas nós temos a literatura espírita que nos traz, que nos falam sobre isso, né? Alguma coisa sobre isso. Hoje, né? Claro. Inseminação in vitro. Numa conferência que o Edivaldo Pereira Franco fez lá em São Paulo, São Paulo não, gente, Paraná, entendeu? Perguntaram para ele sobre esse tema, lá em Pinhais, em 2 de 2021. Então, eu vou ler aqui o que ele falou, só porque é um tema que nos intriga. O que diz a doutrina espírita sobre a produção de corpos em laboratório? Não é isso? Em outras palavras. Com licença, deixa eu ver se eu acho aqui. Com licença. Desculpa aí o relapso, já devia estar em mãos, né?
inseminação in vitro, isso foi em fevereiro de 2021. O que o Edivaldo Pereira Franco fala? Como nós não temos uma literatura para recorrer, e nós não poderíamos deixar de abordar esse tema que nos é assim, em determinado momento nos pega de surpresa e a gente fica a perguntar, nos causa dúvidas atrozes. Que fala a doutrina espírita? Será que é bom? Não é bom? Pode? Não pode? Por que isso? Então vamos lá. Ele diz assim, ó. Tendo em vista a obra Transição Planetária, ou ele referindo à Transição Planetária, está vendo? De Manuel Filomeno de Miranda, o que determina a escolha dos casais para receber os espíritos que estarão reencarnando, vindo de Alcione, quer dizer, vindo dos páramos da luz, espírito de alta performance espiritual, considerando que esses não têm vínculo efetivo aqui no planeta, o que ele está perguntando? O que diz a doutrina espírita para esses espíritos de escola que têm a obrigação, têm o dever, têm o compromisso de reencarnar na Terra para ajudar na transição planetária. Aí, como é que fica isso? Esses espíritos de escola. Aí ele está dizendo que lá, quando Manuel Filomeno de Miranda aborda o tema transição planetária, que é a passagem do planeta Terra de um estágio de expiação e provas para a regeneração, o que está acontecendo aqui e agora conosco, na Terra, no universo terreno, é isso que ele está dizendo. E lá diz Manuel Filomeno de Miranda que os espíritos superiores reencarnariam na Terra para nos ajudar nessa transição. E o Bezerra de Menezes nos alerta a todo momento, nas suas psicofonias, através de Edivaldo Pereira Franco. Acordem, meus irmãos, participem da transição, colaborem nessa travessia, empunhem a sua charroa, lancem mão ao arado, vamos trabalhar para ajudar o planeta nessa transição que é dolorosa. E Jesus falou, dos final dos tempos. Eu fiz a palestra aqui já, acho que 2 vezes parece, sobre transição planetária. Então, é isso que ele está dizendo, que esses espíritos de escola precisam reencarnar na Terra. E veja o que ele relata aqui. E por que a escolha recai em casais que optam pelos métodos de concepção artificial? Esses espíritos de escola que descem à Terra sempre escolhem corpos que são formados dentro de um laboratório. Aqueles casais que não podem ter a fecundação natural, eles recorrem aos mecanismos da ciência, para poder produzir um corpo para reencarnar ali, um filho, não é isso? Então ele diz, a obra Transição Planetária é uma síntese do pensamento dos bons espíritos a respeito do mundo de regeneração. Olha o que ele está falando, que tem um livro, a Transição Planetária, de Manuel Filomeno de Miranda. E ele fala justamente dessa síntese do que vai acontecer na Terra e do que a Terra vai passar nessa transição. Então aí ele continua. Essas entidades de Alcione são adrede preparadas, quer dizer que são antes preparadas, para promover um desenvolvimento orgânico e moral das criaturas humanas em nossa Terra, no momento em que se transferem para o mundo de regeneração. Está vendo? Algumas entidades, milhões delas, se ofereceram atendendo ao apelo do emissário de Jesus para virem modelar os corpos na Terra. O que ele está falando? Que entidades de luz, entidades do campo da ciência, descem à Terra para auxiliar esses casais que querem ter filhos in vitro, para ajudar aos homens que trabalham nos laboratórios dos médicos, para preparar esse material genético, para produzir um corpo mais aperfeiçoado, um corpo mais adequado para receber esses espíritos de Alcione, como diz o Divaldo, Então, eles estão trabalhando sim. Então, o que nós deduzimos é que
a reprodução de corpos humanos in vitro, neném de proveta, ela é acompanhada pela espiritualidade superior. Da mesma forma que o processo antropológico, o surgimento do neocórtex deu ao ser humano a possibilidade infinita de entender a beleza, a imaginação e a captação da vida transcendente, é necessário que o nosso corpo se adapte para receber as mentes das entidades evoluídas, que se incorporarão. Elas de uma outra onda vibratória com alguns terrícolos. O que ele está falando? Que é necessário que esses espíritos descem à Terra para que aproveitem desses corpos humanos elaborados em laboratório, já com o escopo de receber esses espíritos com um corpo adequado, capaz de ter uma mente mais... A mente não, um cérebro, um corpo físico adequado. Porque se o piano estiver quebrado, você pode colocar na mão do exímio pianista, como é que ele vai tocar? Assim mesmo é o espírito, como é que ele vai operar na Terra sem um corpo adequado? E quando ele fala aqui, só para não deixar dúvida, que com o surgimento do neocórtex, o homem desenvolveu o córtex cerebral com o decorrer das sucessivas encarnações. E o cérebro foi adequando, ele foi melhorando, ele foi evoluindo. E hoje o córtex, que é o local dos nossos pensamentos, dos nossos desejos, da nossa memória, da nossa inteligência, desenvolveu tanto que transcendeu. E nós hoje já buscamos. O que estamos fazendo aqui agora? Buscando a transcendência, compreender a nós mesmos no outro patamar, numa outra dimensão. Não é isso? Acho que ficou claro. Porque se nós passássemos em branco aqui, ficaria uma dúvida na nossa cabeça. E está dentro da lei de reprodução. Toquemos o barco. Opa. Sobre a clonagem, o que ele fala? Ele acredita que a clonagem humana ainda está muito distante e que há um longo caminho a percorrer antes de se poder clonar um ser humano completo, com personalidade e inteligência. E é verdade, as experiências que nós temos, né, no campo da genética, os geneticistas ainda não chegaram a um ponto de clonar um corpo humano, ainda não. Lá na clonagem nós temos assistência dos espíritos superiores. Aqui na clonagem ainda não. Muito embora tenhamos a notícia de que houve a clonagem da ovelha Dolly, não é isso? Isso foi quando? 2017, ó, quanto tempo tem isso? Mas ainda não chegou à conclusão. E outra coisa que eles dizem, a doutrina espírita, a ovelha Dolly não pode se dizer que era um corpo completo, uma réplica daquele corpo da ovelha, porque misturou-se células, tronco, mamárias de uma ovelha e com da outra. Tá bom? Então, mas ficou claro aqui, né? Então, nós ainda não avançamos nesse campo. E a literatura espírita não tem ainda alguma coisa mais consistente para nos dizer. Lei de conservação. Instinto natural em todos os seres vivos. Lei de conservação. Você tenta matar uma barata, sempre dou esse exemplo. O que ela faz? Foge. Instinto de conservação da vida. Pelo instinto, né? O instinto é o prelúdio da razão. Interessante, não é? E vamos seguir. Lei de destruição. Semeia-se corpo animal, nasce corpo espiritual. Paulo de Tarso. O que nós imaginamos que seja uma destruição, não é uma destruição. É uma transformação. Olha um revelador aí das leis divinas, que nos ajudou muito, o Lavoisier. Na natureza? Eita, como é que é? Só vai falar aqui no microfone. Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Viu? Não é isso? Aquilo que nós achamos que destruiu, não destruiu nada. Essa é a nossa ideia errônea. Então, nós temos que compreender que, nessa lei de transformação, quando o nosso corpo dissipa, quando ele dilui, todos os elementos que existem no nosso corpo, que são os elementos que existem no nosso planeta, na natureza, eles voltam. A água, hidrogênio, oxigênio, ferro, manganês, e vai por aí afora. É verdade? Toca o barco. Olha que está dentro da lei de destruição. Pergunta 729 do Livro dos Espíritos: se a regeneração dos seres faz necessária a destruição, quer dizer, se há destruição e tem que haver regeneração, por que o cerca a natureza de meios de preservação e conservação? Ora, por que existe a lei de conservação se a lei de destruição? Para restabelecer a lei de destruição. Aqui vem a resposta. Por quê? A fim de que a destruição não se dê antes do tempo. Está vendo? Ela é necessária, mas no seu tempo. Toda destruição antecipada obsta o desenvolvimento do princípio inteligente. Por isso foi que Deus fez que cada ser experimentasse a necessidade de viver e de reproduzir. É como se fosse você tirar a vida, por exemplo, de um animalzinho ainda que não desenvolveu, cortar uma árvore que ainda não desenvolveu totalmente, não é? É um exemplo meio assim grosseiro, mas que prevalece. Você tirar a vida antes dela manifestar na sua plenitude e cumprir os deveres para os quais ela foi criada, aquele ser foi criado. Lei de sociedade. O homem é um ser sociável, família, nação, planeta, grupos e entre os animais. Querem ver? Vocês já prestaram atenção na vida em grupo dos insetos, dos animais, a sentidos inferiores, entre aspas, né? Das abelhas, dos cupins, da formiga? Já observaram uma colmeia? Na colmeia nós temos o zangão, nós temos a abelha rainha, nós temos as operárias. As operárias que fabricam mel. A rainha é que é a reprodutora de nova colmeia, de novos seres. Então, no voo nupcial, a rainha voa e o zangão a acompanha para fazer a reprodução dela num voo nupcial. E depois que ele fecunda a rainha, o que ela faz? Mata ele. Por quê? Para ele não voltar e comer os ovos, as larvas, comer os ovos que ela vai pôr. Não é isso? Interessante, está vendo a natureza? Olha a destruição aí. É uma destruição? É uma destruição para a criação. Legal, não? Bom, e nessa organização dos insetos, nós temos soldados, eles protegem a colmeia. No cupinzeiro, por exemplo, no cupim é a mesma coisa. Tem aqueles cupins que são soldados mesmo. Eles ficam ali para poder atacar qualquer invasão que haja. Eles têm uma mandíbula grande assim, ó, entendeu? Tanto que ele pega a gente, dá uma mordida. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais se todas as compreendessem. A atual sociedade, ainda depravada, certamente precisa de leis severas. O espiritismo pode contribuir para o progresso, destruindo o materialismo. Olha aí, está vendo? Então, uma pergunta: se nós poderíamos viver em sociedade e harmonia usando só as leis da natureza. Nós falamos lá na nossa introdução, não foi? O dia que foi banido do âmago da nossa alma, do nosso complexo humano, do nosso espírito, o orgulho e a vaidade. O dia que varrermos para fora do nosso subconsciente, o dia que nós limparmos a nossa memória espiritual desses pendores para o mal e deixar só os pendores para o bem. Fazendo o quê? Um esforço muito grande de vontade. Lei de progresso. Há duas espécies de progresso: o progresso intelectual e o progresso moral. Porém, elas se completam. Porém, não marcham na mesma proporção. Olha aí, claro, a lei de progresso, o progresso intelectual e o moral. Eles não andam juntos, par e par.
Porque se fosse assim, nós não vivíamos esse mundo conturbado de caos. Esse mundo que nós vivemos hoje de grande tribulação. Porque nós desenvolvemos intelectualmente, cientificamente, tecnologicamente, mas o moral ficou um pouco para trás. Sim. Um exemplo disso é os exilados de Capela. Em Capela era uma estrela da constelação do Cocheiro, onde tinha uma sociedade muitos anos luz distante da Terra, né, Capela? Mas lá desenvolveu uma sociedade ultra desenvolvida tecnologicamente, mas moralmente não foi. Então o que aconteceu lá? Houve uma guerra nuclear, destruíram o planeta, e os espíritos foram precisos saírem, né, para a erraticidade e encontrar um plano onde eles pudessem abrigar. A Terra foi um deles. Recebeu lá em Atlântida a maioria desses espíritos, como nós já falamos antes. A lei de evolução. O ser humano é um santuário das manifestações, obra-prima do trabalho seletivo de todos os reinos da vida planetária. Subdividem. Por que ele está dizendo aqui? O ser humano é um santuário das manifestações, obra-prima do trabalho seletivo em todos os reinos da vida planetária. Ele fala que o princípio espiritual, ele dorme no mineral, acorda no vegetal, desperta no animal e desenvolve no hominal. Olha aí, é isso aí. Não está certinho? Subdividem da sensação à irritabilidade. Da sensação à irritabilidade são os minerais, né? Da irritabilidade ao instinto é do vegetal para o animal. Do instinto à inteligência, dos animais ao homem, tá vendo? Da inteligência ao discernimento. Séculos e séculos correram incessantes. A evolução é fruto do tempo infinito. Emmanuel, nosso querido Emmanuel, que trouxe essa maravilha para nós. Lei de igualdade, todos somos iguais perante Deus. Não é isso? A desigualdade é obra dos homens, do nosso orgulho, da nossa vaidade, da nossa prepotência. Ainda, meu Deus, nós só falamos de coisas ruins mesmo. Não, mas o homem todo ele tem o germe do amor no seu coração. Precisa desenvolver, precisa de estímulo, precisa de acordar, precisa ler lá Bezerra de Menezes para acordar para a vida, deixar de ser zumbi, comer, beber, dormir, dormir, comer e beber. E aí? Na lei de liberdade, a vida não é uma questão de destino, é uma questão de decisões. Não é algo que se espera, é algo que se busca. Não devemos esperar nada, nós devemos fazer. Não esperemos nada das pessoas nem do universo, Ele que espera de nós. Lei de liberdade e livre-arbítrio. O espírito foi criado simples e ignorante, no estado de natureza que nós chamamos, e aí desenvolveu. A partir do momento que ele foi criado simples e ignorante, do ponto zero, e ele, então, escolheu seus caminhos a seguir, usando a dialética da lógica da razão, do pensamento contínuo. Livre-arbítrio é a liberdade que nós temos de escolha, né? É a lei divina. O livre-arbítrio, aspecto da lei divina que sustenta a evolução no universo. Sim. É a ação do espírito no limite de seu conhecimento e responsável na medida do seu entendimento. A ideia que o homem tem das coisas está na justa medida do que ele sabe e sente. Está nisso aí. Legal, né, gente? Qual é o maior obstáculo ao progresso? O orgulho e o egoísmo. Refiro-me, dizendo o Espírito de verdade, não sou eu não, refiro-me, ele dizendo, ao progresso moral, porque o intelectual avança sempre. O que é lei de causa e efeito? É um princípio universal.
O acaso não existe. Todo efeito tem uma causa, que pode ser boa ou ruim. Todo efeito inteligente haverá uma causa inteligente. Foi aí que Kardec despertou para o espírito investigativo e científico dele para codificar a doutrina espírita. Ele falou: esses fenômenos das lâmpadas girando, dos lustres, das mesas girantes, não é uma coisa aleatória, não. Isso não é um magnetismo, não. Isso não é uma inteligência, não é uma causa burra, ela é inteligente. Por si o efeito inteligente é uma coisa inteligente. Ele mergulhou de cabeça e nos trouxe essa bendita luz. Eu estou terminando, viu, meu Sodman? A transição planetária. A evolução é um plano divino, a perfeição, o universo. Na Terra podem ocorrer transes físicos, espirituais, psíquicos, políticos, sociais, ambientais, geológicos e astronômicos. A espiritualidade tem acelerado a humanidade sob a égide do Cristo e seus emissários. Olha aí, a transição planetária aí. É o que estamos vendo hoje. É um psiquismo alterado do homem, a natureza também dando a sua resposta, cataclismos aqui, maremoto, terremoto, e vai por aí afora, a inclinação do eixo da Terra, e são vários eventos que estão acontecendo que nós às vezes não prestamos atenção. É a transição planetária em marcha. Conclusão. Pode? As leis divinas são interrogáveis, imutáveis, indeléveis. No uso do livre-arbítrio, aferido pela lei de causa e efeito, cada criatura detém no arcano divino uma conta própria de débitos e créditos, a contabilidade do espírito. A cada um será dado segundo as suas obras. Está entendido ou quer que a gente faça mais uma elucidação? As leis divinas são interrogáveis, imutáveis, indeléveis. No uso do livre-arbítrio, na minha liberdade de escolha, aferida pela lei de causa e efeito, eu faço, mas eu vou receber a resposta, seja qual for, boa ou ruim. Cada criatura tem no arcano universal do divino uma conta própria de débitos e créditos, a contabilidade do espírito. A cada um será dado segundo as suas obras. Jesus. Se tem uma contabilidade, tem um contador. Quem é o contador? Eu mesmo. Eu sou contador também, sabe, gente? Mas aqui eu estou falando dentro. Entendeu? É isso. Então nós somos o quê? Contadores das nossas boas e más obras. O coletor dessa seara, desse trabalho, desta vinha. Precisamos extrair o joio e colher o trigo. Muito obrigado a todos, que Jesus nos abençoe, nos dê sempre a oportunidade de estarmos aqui para trocarmos essas informações e sairmos daqui mais tranquilos do que entramos. Obrigado a todos. Obrigado, Sr. Francisco. Muito elucidativo, né? E a grande vantagem da doutrina espírita é conclamarmos a continuidade dos estudos. Então, o que se ouviu aqui vai despertar o desejo de buscar mais informação. E esse é o pedido da doutrina espírita. Busque conhecimento. É esse conhecimento que vai fazer com que nossa caminhada se torne mais leve, mais bem direcionada e nossas escolhas se tornem mais úteis. Então, chegamos ao final de mais um encontro, agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui, agradecendo ao Sr. Francisco, convidando para novas, e o passe será dado logo após a prece. Então vamos fazer a prece, rogar a Jesus e a Maria Santíssima que nos acompanhe a cada passo, a cada jornada doravante. Ave Maria, cheia sois de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogue a Deus por nossos pecadores, agora e na hora de nossa caminhada, que assim seja.
Bom domingo a todos, uma boa semana, muita paz. E estão todos convidados para o próximo domingo.